Estamos de volta com o NETV e o SNTV para você que gosta de informação de qualidade. Depois de um pequeno recesso do carnaval, não é mesmo, Gilmar Carvalho? Exato, um pequeno recesso do carnaval significa dizer que a gente vem cheio de informações. Bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, muita informação e agora comemorando para valer, né, o nosso cancão na Assembleia de Fato de Direito. Graças a Deus. E ontem um belíssimo discurso de abertura dos trabalhos, né? Parabéns, viu? Obrigado. Então nós vamos falar sobre os nossos projetos, vamos discutir aqui com você. E vou antecipar hoje a decisão que o PSB tomará apenas no mês de abril. Veja que nós antecipamos aqui, no mês de janeiro, a decisão que o PSB tomou em fevereiro. Agora vamos antecipar com toda clareza a decisão que o PSB de Valadares vai tomar no mês de abril. E como nós informamos através do NE Notícias, com muita tranquilidade, em absoluta primeira mão, ontem de manhã, o governador Jackson Barreto, pela primeira vez, depois que o PSB, em fevereiro, anunciou que iria conversar com os outros líderes políticos, depois que Beto Albuquerque, líder nacional do PSB na Câmara Federal e um dos coordenadores da pré-campanha de Eduardo Campos, disse a mim em nosso programa que o PSB estava proibido em Sergipe de fazer aliança com o PMDB de Jackson, com o PT de Rogério. Pela primeira vez, Jackson ligou ontem de manhã para o senador Valadares e disse que gostaria de ter uma conversa com ele e com o deputado Valadares Filho na condição de presidente estadual do PSB para conversar sobre aliança. A reunião será amanhã em Brasília. Uma belíssima reunião, não sei para quem, né? Exato. Mas por falar em campanha, vamos falar também hoje no programa sobre João Alves Filho. João Alves que estava aí sendo dado como certo o seu apoio a Jackson Barreto, pelo visto, está fazendo água eu tenho a impressão relação, que Jackson já deve ter percebido isso, porque ele havia decidido, sem anunciar, que iria esperar que o próprio Valadares dissesse a ele qual a decisão. E ele, de uma hora para outra, então, decidiu não mais aguardar. Com certeza. E por quê? Porque se ele tinha certeza absoluta do apoio do prefeito João Alves, Valadares, por exemplo, eu anunciei e vou confirmar aqui, na conversa que o governador Jackson Barreto teve, meu caro André Barros, na casa de Maria, presidente da Câmara Municipal, lá de Nossa Senhora do Socorro, com os vereadores e suplentes de vereadores, ele confirmou que terá o apoio de João Alves, ele disse isso, certo. E aí ainda acrescentou, disse Jackson Barreto, palavras dele, os vereadores me contaram, não foi à toa que eu abri mão do apoio de Valadares. E agora está fazendo água, hein? Eu posso afirmar que o último final de semana, eu sou fonte fidedigna, no último final de semana, Gilmar, João Alves Filho reuniu o seu staff, leia-se a família, para discutir justamente essa questão da sua candidatura ou não ao governo do Estado. Vamos ter novidades. E disse o quê? Bem, ele está realmente sendo pressionado pela diretoria. A família não quer. Com exceção do deputado Mendonça Prado e de Aninha, que é filha, todo o restante da família ninguém quer. Exatamente. Então a pressão vem aí. A família não quer, aí vem Agripino Maia e o próprio Aécio Neves influenciando, dizendo que vai bancar a campanha. Exatamente, a campanha de João Alves. Mas veja bem, João Alves já passou uma fase difícil aí, já passou um perrengue, como diz no popular, porque foi para uma campanha aguardando recursos da época de Serra. E ficou no aguardo. Recebeu 2 parcelas e olha... E tchau. E agora essa preocupação, porque afinal de contas uma campanha ao governo só sabe quem participa. É verdade, não tem a menor dúvida. E vou dizer uma coisa, meu amigo José Carlos Machado, que é o vice-prefeito, não se chateie não, mas uma coisa é Machado, prefeito de Aracaju, com João candidato em campanha. Mas o que será Machado, prefeito de Aracaju, se João Alves for candidato a governador e perder a eleição? É verdade. E há quem diga dentro não é que vai atrair, não, mas não é a mesma coisa de ser João prefeito. E há quem... Já perguntei a várias pessoas ligadas a João Alves e todo mundo diz, Machado é um homem rico hoje, muito rico, mas não abre a mão não para as campanhas de João, não tem ajudado não, diz que é como mandar carona, não dá encosto a ninguém. E aí... Então, é aquilo que eu disse, quer dizer, não é que Machado vai atrair,
Mas não será a mesma coisa de João Prefeito. É verdade. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, veja, João Alves encomendou em fevereiro uma pesquisa a Padrão, de Ronaldo. Certo. E teve os números. E disse a Ronaldo que encomendaria uma outra pesquisa em março, já encomendou. E que essa nova pesquisa agora do mês de março, que ainda não foi concluída, serviria para que ele decidisse se será candidato ou não a governador. E a situação está difícil mesmo. O clima está pesado. Jackson Barreto, por essa informação que você deu há pouco, informação quentíssima de Gilmar, comprova claramente que o próprio Jackson já sentiu. Porque tendo a certeza do apoio de João, esperava Valadares dizer que não quer. E Valadares fica numa situação, eu quero ouvir o que você tem a dizer a respeito do PSB, viu? Vou antecipar a daqui decisão a pouco, daqui a porque pouco. você sabe, esse programa é um programa independente e tem um oferecimento de networking, escritório compartilhado. Traga a sua empresa para o networking, participe do sistema de coworking que você vai gostar demais. Faça as suas reuniões, enfim, utilize o espaço nobre do networking, que é realmente um lugar apropriado para a sua empresa. Mas Gilmar Carvalho, e Valadares, hein? E o PSB? Antes de Valadares, vamos falar então de algumas propostas que nós já apresentamos na Assembleia Legislativa e anunciamos ontem à tarde. E o discurso ontem foi bonito, veja, foi muito bom. Uma das propostas, que é uma mudança num projeto que eu apresentei no último mandato que exerci e que a Assembleia não levou para frente, mas esse é um ano eleitoral. Vai ser complicado. O seguinte, nós temos uma educação pública em Sergipe de péssima qualidade, isso é notório. Certo. Você, inclusive, tem dificuldades em encontrar professor que, tendo condição de pagar a mensalidade escolar de seu filho, que mantenha o filho na escola pública que ele ensine. Não é porque ele presta um péssimo serviço, é porque a educação fornecida pelo governo do Estado, ela é péssima. Não é por culpa dos professores. Pois bem, proposta do seu amigo Gilmar Carvalho, em forma de lei, que eu vou apresentar esse projeto hoje ou amanhã. A proposta é a seguinte: obrigando os deputados estaduais, todos os secretários de Estado, inclusive os adjuntos, porque a Assembleia só tem poder e competência sobre a parte estadual, todos os secretários estaduais, inclusive os adjuntos, o governador mostra que não é contra Jackson, ele não tem filho, que é um direito que assiste a ele, e o vice-governador a matricularem seus filhos até a 4ª série Certo. na escola pública. Belíssimo projeto. Na escola pública. Ah, porque só até a 4ª série? Sim, porque você tem que entender também que o filho vai crescendo, ele vai tomando algumas decisões, eu quero participar das decisões. Claro. Não é isso? Mas até a 4ª série, para obrigar esse pessoal a ter que matricular na escola pública. Aí, meu amigo, todo mundo vai brigar por uma escola de qualidade. É verdade, esse Não é? projeto Entendeu? realmente... Aí você diz, mas os deputados não vão votar, não vão aprovar. Olha, eu acho muito difícil. Porque eu só falo por mim, agora é um ano eleitoral. E que eu vou ficar ali na rádio todos os dias, vou ficar aqui na Assembleia todos os Não, dias. eu na Jovem Pan vou apoiar também, já apoiei o projeto, já está apoiado. Nada de não é pressão nenhuma, mas é o direito de exercer o mandato de acordo com a vontade Para popular. ver se essa turma acorda e faz alguma coisa pela educação nesse estado. Imagina, como se não bastasse a saúde, o a governador educação... com filho, porque a questão não é Jackson, tanto que ele não tem filho, porque ele tem um direito que assiste a ele. Aí o governador tem um filho, peraí, o meu filho de 2ª série ainda, eu vou ter que botar na escola pública, eu vou ter que dar uma escola pública melhor. Com certeza. Não é? E Gilmar, tem que parar com essa história de tratar a educação e saúde politicamente. Exatamente. Então, para educação, saúde e segurança, não tem que ter dedo político. Faça, então, os conchavos políticos, as alianças, fora desses 3 setores. Porque são pastas importantíssimas, fundamentais, Isso. e hoje Sergipe está ladeira abaixo nesses 3 Não setores. tenha dúvida. Agora, outra. Vamos lá. Que trazer de volta um projeto que eu apresentei no mandato anterior e que a Assembleia Legislativa nem votar nas comissões votou naquela época. É mesmo? Eu sei que havia uma briga política muito grande na época, mas essa briga política não existe mais. Que é propor o fim da taxa de esgoto, geralmente de 80% cobrada pela DESO. Você recebe geralmente uma conta, digamos, de R$100, só 20 é da água.
e 80 no esgoto. É um negócio... Eu vou para as ruas, é uma necessidade constitucional de quase 16 mil assinaturas. Nós já estamos nas ruas desde a manhã de hoje, exatamente buscando essas assinaturas. No ano eleitoral, velho, eu tenho a impressão que nós vamos apresentar esse projeto entre maio e junho, porque é o tempo que a gente precisa para ter essas assinaturas. Vai ser complicado em plena campanha eleitoral um deputado dizer que não votou. Com certeza. E uma coisa, você está com um projeto maravilhoso em relação à água, e aqui eu conclamo os vereadores da cidade, pelo amor de Deus, essa taxa de iluminação pública, em cada 10 telefonemas, torpedo ou WhatsApp que nos chega, 9 são reclamações hoje, nesse momento, contra a taxa de iluminação pública. Porque a conta de energia subiu estratosfericamente. Exatamente. E veja que a taxa de iluminação pública atinge uma parte da população. Exatamente. E a taxa de esgoto, que atinge a todos. Ou quase todos, né? Porque tem uma tarifa social. É verdade. Um outro projeto, que é em relação às máscaras. Eu sou frontalmente contra os black blocs. Entendo que os black blocs têm que ser tratados como são marginais, bandidos. Aquilo que nós tivemos aqui em Aracaju, com máscaras, o pessoal jogando pedras na SMTT, no prédio, jogando pedras na prefeitura, aquele pessoal ali é um conjunto de bandidos, de marginais. Manifestação pública foram aquelas primeiras manifestações que nós vimos em junho de 2013. Todo mundo lá de cara limpa, Sim. Sem apedrejar nada, sem ofender ninguém, a livre expressão. Essa nós apoiamos. Inclusive no projeto, já apresentamos ontem, André, projeto que ninguém venha para cá dizer que é inconstitucional, porque enquanto a famosa presidente Dilma Rousseff, que enquanto gerentona é um fracasso de administração, até agora não conseguiu viabilizar um projeto no Congresso Nacional, e que só o Congresso Nacional pode fazer, porque esse mesmo projeto, com quase que o mesmo texto, já foi aprovado na Câmara Municipal de Porto Alegre e em 2 estados da federação. Respeita e concorda com a manifestação livre e espontânea da população. Certo. Obriga os manifestantes, suas lideranças, a informar a polícia militar até 41, no mínimo, 48 horas antes da manifestação, para que a polícia militar possa, naturalmente, garantir a segurança. Obriga a polícia a só agir se houver agressões. E agressão não é verbal, mas agressão física. Ou seja, se houver algo que justifique a ação da polícia, certo, e proibindo o uso pelos manifestantes de máscaras ou qualquer outra coisa que dificulte a identificação. Isso aqui em Sergipe. Esse projeto do seu amigo Gilmar Carvalho já começou a tramitar ontem. Graças a Deus, tem que ser por aí mesmo. E é essa a diferença, né, de você ter um deputado que se preocupa efetivamente com as coisas que são do interesse da população, do povo. Gilmar, nesse ponto, chega na Assembleia para fazer essa diferença. Mas Gilmar Carvalho... E o PSB? O PSB, afinal de contas... Primeiro eu vou lhe fazer uma pergunta fora do PSB. Certo, na lá. Sua opinião, certo, prefeito João Alves vai ou não vai ser candidato a governador? Bem, diante de tudo que está acontecendo aí e pela forma como João Alves vê a política e analisa as pesquisas, hoje, nesse momento, diante de tudo que a gente está ouvindo, eu acho que ele vai ser candidato ao governo. Aí nós teríamos ele Valadares, Jacques e Eduardo Amorim. Jacques e Eduardo Amorim. Mas Eduardo Amorim permaneceria candidato? Não? Eu acredito que sim, mesmo porque um recuo do senador Eduardo Amorim seria acabar precocemente a liderança dele e do irmão Edivan. Está fora de cogitação. Então, você falava muito aqui, eu lembro bem, lhe acompanho no rádio também, você vem falando já com muita propriedade que Jacques e João seria um acordo dificílimo, né? Dificílimo, e continuo dizendo a mesma coisa. Embora eu tenha dito, então, no programa anterior, que já há uma possibilidade de um acordo. Mas quando eu fui de Jackson procurar Valadares para conversar, antes de aguardar, porque para Jackson seria mais cômodo, para Jackson seria mais cômodo do que? Para aguardar que Valadares dissesse aí, eu diga, não vai ter acordo. Porque Jackson tentaria passar para a opinião pública a condição de vítima. Certo. Quando ele, então, pede para conversar, é porque não está muito adiantada, como se dizia, a aliança com o João. Com o João. E por que não esperar 5 de abril, né? Tão perto. Nós estamos, hoje é dia 11, amanhã é dia 12 de março, que ele vai se reunir com o Valadares,
Porque existe um outro problema, Pois não. que é aliança para o governo do Estado, essa interessa a Jackson, mas não interessa para a base do governo que Valadares mantenha os espaços que tem no governo do Estado, secretarias, não estando com Jackson. Claro. Isso aí é sagrado, né? Eu não tenho dúvida. O Valadares acha que vai permanecer com os carros? Não, não creio nisso, não. Eu não vou falar que são 600 carros para ele não ficar chateado. Porque eu não sei quantos são, né? Agora, e a decisão do PSB? Eu não sei os números, né? O PSB deve decidir no dia 11 de abril. Dia 11 de abril é a data em que o PSB comenta internamente. Mas o PSB vai anunciar, vai confirmar a candidatura de Valadares ao governo do Estado. Você acredita que ele vai ter essa coragem? Não, ele vai. Vai, Inclusive, né? Ele tem conversado internamente no PSB sobre sua candidatura ao governo do Estado. Qual a dúvida que nós tínhamos e que ele tinha também? É como viabilizar a reeleição do deputado federal Valadares Filho, por exemplo. Como viabilizar a eleição na chapa proporcional para deputado estadual. O PSB terá nos seus quadros outros candidatos a deputado federal com menor potencial de votos do que Valadares Filho para facilitar a reeleição de Valadares Filho. Que fala talvez até de 150 mil votos. E talvez até eleger um segundo nome, porque, por exemplo, na última eleição em que Mendonça Prado teve mais de 90 mil votos, apenas 20 mil votos não permitiram a eleição de um segundo nome do DEM. Que tivesse mais 20 mil votos para deputado federal, não ele, Mendonça, mas o coeficiente do DEM em si, aí o DEM teria mais um representante com muito menos votos. Isso o PSB avalia que pode ter também. Ou seja, Valadares vai ser candidato a governador, já está estruturando a campanha para o governo do Estado e montando a chapa de candidatos proporcionais. É uma situação, veja bem, 150 mil votos. Se é que serão 150. Para um coeficiente federal, é um risco grande, inclusive, para Valadares Filho. Viu? Eu vejo como uma estratégia arriscada. Há quem aposte também, é óbvio que eu prefiro sempre acreditar no meu amigo Gilmar Carvalho. Agora, há quem aposte também que Valadares agora, com essa possível ida de João para uma candidatura ao governo, chegue e apoie, coloque Belivaldo Chagas como vice de João Alves, né? Facilitando a vida do filho, né? Tudo é possível. Mas ele está conversando dentro do PSB sobre essa candidatura ao governo do Estado, porque ele tem chamado pessoas do PSB com potencial eleitoral razoável para essas pessoas também serem candidatas à Câmara Federal. E aí diz o ditado, no segundo turno, aí todo mundo... Aí é diferente. A preocupação de Valadares é com a reeleição de Valadares Filho. Segundo turno... E tentar, então, eleger um ou dois, talvez, deputados estaduais. No segundo turno, você sabe, vai ficar tudo muito mais simples. Aí não tem a menor dúvida. Agora cá para nós seria uma eleição muito bonita, hein? Termos João Alves, Jackson Barreto, Eduardo Amorim e Antônio Carlos Valadares. Isso sem contar, naturalmente, com os partidos menores. Com certeza. Mas você já viu a somação de idades aí, rapaz? Nem Matusalém, viu? Só Eduardo Amorim, que é o mais jovem aí. É o que escapa, né? Mas o resto é tudo setentão, que vai ter, né? Inclusive, o direito de perder e continuar, assim, muito avançado na política, se for o caso. Bem, eu tenho uma última informação, que é sobre a reviravolta aí na questão da Gautama com a Deso. O advogado Gilberto Vieira comunicou ontem que vai pedir a suspensão, a extinção, melhor dizendo, do processo no STJ contra Flávio Conceição. Porque, segundo ele, no dia 26 de fevereiro agora, o TCE julgou o contrato todo correto, sem irregularidade, sem ilegalidade. Mas o conselheiro Ulisses Andrade disse que, na verdade, o que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, julgou foi a contrapartida do governo de Sergipe. Não foi o contrato como um todo. E o TCU teria dado, no dia 4 de setembro do ano passado, também o aval para o contrato, dizendo que estava tudo legal. E que agora ele vai usar justamente essa prerrogativa aí de dois tribunais, com decisões em tribunais de contas, TCU e TCE, para pedir a suspensão
a extinção do processo no STJ. Vamos ter mais alguns capítulos dessa porque novela não mexicana. havendo crime, não há processo. Exatamente. Inclusive, ele brincou comigo no rádio essa semana, ontem para ser exato, dizendo que se não tem corpo, né, se não tem defunto, não tem crime. Mas aí um ouvinte... Aí tem o caso de Bruno, né? Aí o ouvinte disse, mas e a ocultação de cadáver? Tem a ocultação de cadáver. O ouvinte se não brinca. A morte, então, da menina que tinha um filho de Bruno. Exatamente. Cujo corpo não apareceu até hoje. Ficou realmente. Os nossos ouvintes são muito São inteligentes. muito bons. Né? A todos um abraço, muito obrigado. Um abraço para todos e lembre-se, você é empresário, você tem o Networking, escritório compartilhado, à sua inteira disposição. Olhe o nosso site, faça uma visita agora mesmo, www.networking.com.br. Tá certo? Um abraço, até quinta-feira. Até quinta.